Não, levanta um pouquinho aqui, aí do lado. Isso. Ah, perfeito. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso workshop em governança ambiental, biodiversidade e cultura. E vai ser um grande prazer ser o moderador da mesa sobre parcerias e inovação. A gente fez um trabalho de seleção muito interessante, porque nós vamos ter aqui representantes de todos os setores, os reguladores, os financiadores, o setor privado, o setor acadêmico. E eu gostaria, então, já de iniciar os nossos trabalhos. Nós temos uma agenda muito rica, só falta a chegada de um dos nossos palestrantes, que é o Firmino, que está com problemas, como sempre, o governo sempre tem problema. E eu gostaria, então, já de iniciar a nossa sessão, convidando o Alejandro Roig, da Repsol, para iniciar a sua apresentação. Boa tarde. Bom, com relação às parcerias, eu queria contar um pouco a nossa experiência nos 15 anos que tem a nossa empresa aqui no Brasil. Eu cheguei no Brasil em 64 e trabalhei em outras empresas antes, mas sempre de alguma forma ou de outra, a minha atividade foi ligada com a cultura, com as coisas locais, com o meio ambiente. Estive em algumas ONGs e tal, e hoje estou numa empresa que é de um setor particularmente neurálgico, porque é um setor onde muitas vezes, sem querer julgar ninguém, mas é um setor que normalmente as empresas permanecem pouco tempo nos países. A nossa empresa, ao contrário de muitas outras que vieram de fora, está faz 15 anos aqui, participamos de todas as licitações da ANP, estivemos em várias atividades e hoje estamos concentrados na exploração e produção de petróleo. Mas o que é importante é o compromisso com o país. É parte da nossa política e é uma parte particular minha como formação, não fazer esse tipo de atividades, de entrar num país, ficar 2, 3 anos, 4 anos, ir embora. Se a gente entra num país, ou se a gente está num país digamos, tem uma série de vantagens e benefícios por estar no país, que é o próprio fato de ter uma cidade como Rio de Janeiro para morar, ou como São Paulo para estudar, onde eu estudei, um país tão rico, tão fantástico. Eu que já tenho 64 anos, vivi toda a época sem Rio Santos, acampando nas praias, etc. Tá? Uma coisa fantástica. Então a gente tem no mínimo que devolver para o país e para as pessoas do país isso aí. E as empresas têm que ter a obrigação, por isso uma parceria, mas é uma parceria meio obrigada, de investir para que não seja qualquer atividade que façam no país não seja uma atividade simplesmente remunerada para a companhia. Tem que ter um compromisso moral, tem que ter um compromisso social, tem que ter um compromisso ambiental com o país. E além do mais, normalmente com as ONGs e tal que a gente trabalha, eu sempre gosto de dizer que as pessoas têm que, especialmente alguns executivos técnicos, não, têm que entender que nenhuma pessoa é uma ilha, todo mundo tem filhos, ou netos, ou sobrinhos, ou algo. E se eu tive o prazer de viver aqui nos anos 50, que foram fantásticos no Brasil, eu gostaria que meus filhos tivessem algo parecido. E não gostaria que meus netos não pudessem ir para a praia porque está tudo poluído, tudo destruído, está tudo construído, etc. e tal. Então, me parece que muitas vezes os técnicos esquecem desse detalhe humano. Bom, isso é um pouco a título de introdução de por que a companhia tem as atividades que a companhia tem. Então, aqui tem uns slides que a gente botou rapidinho para não fazer uma coisa muito longa. Vai, Bia. Bom, esta é uma ação que a gente chama de plataforma educativa, porque normalmente as companhias de petróleo trabalham com plataformas, também tem refinarias e outras coisas, mas no nosso caso específico, como exploração e produção, são plataformas de petróleo. E embora as nossas plataformas estejam a 300 quilômetros, 250 quilômetros da costa do Brasil, lá mar aberto e tal, e não tenham um impacto direto sobre o litoral brasileiro, tem no litoral brasileiro várias comunidades
que merecem ter pouquinho de benefício dessa atividade que as empresas estão fazendo lá no alto mar. Neste caso específico, nós monitoramos durante 6 meses as comunidades de pescadores dos 3 estados onde nós temos atividades, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E montamos esta plataforma educativa, que é um projeto muito interessante, porque começou de uma forma e está se desenvolvendo em projetos tremendamente ampliados con relación a lo que nos pensábamos originalmente. Originalmente nos detectamos con las comunidades de pescadores a necesidad de ayudarlos a tener una vida, digamos así, profesional mejor. Entonces, ¿qué les decían? Ellos no sabían, por ejemplo, cómo esfriar pescado, no sabían consertar motores, calafatar embarcaciones y tal. Eso fue evoluindo de forma tal y siempre con parcerías con outras empresas, parcerias com governo, especificamente a Marinha, parceria com IBAMA, parceria com ONGs, etc. e tal. Montamos um programa que hoje, com muito orgulho, digo que leva civilidade para essas pessoas. Porque o que acontece com os pescadores? Os pescadores vão pescar, está tudo ótimo, perfeito, se o cara está saudável, se tem peixe, etc. e tal. E se ele quebra uma perna? Se ele fica doente? Ele não tem INSS, ele não tem, às vezes, nem documentos. E se ele morre? A família continua como? Então, esse foi um programa que desenvolvemos com a Marinha do Brasil, e nesses 3 estados a gente tem feito sistematicamente, são mais ou menos umas 15 comunidades por ano que a gente visita. Tem feito cursos de profissionalização, de técnicas, etc. e tal, muito focadas também depois num exame final que eles fazem com as pessoas da Marinha de Guerra e recebem uma carteira profissional. Então, a partir desse dia, eles passam a ser pescadores profissionais, com direito a INSS, enfim, aposentadoria e uma série de outros benefícios que às vezes a gente aqui não dá tanto valor, porque a gente aqui tem outras opções, às vezes, ou temos acesso a outro tipo de suportes, mas para o pessoal que está lá, eles não têm absolutamente nada. Então, eu acho muito desagradável passar com um barco sensacional ou com um helicóptero por cima e saber que o cara lá embaixo não tem uma aspirina para se tratar nem nada. Então, esse é um compromisso muito bom nosso, com muito orgulho pela minha equipe. Hoje tem aqui 2 pessoas da minha equipe. Posso dizer que nós fomos a organização, digamos assim, que mais carteiras de profissionais para pescadores distribuiu ano passado, mais inclusive que o Estado. Então, esse é um projeto que nós estamos levando, estamos já no terceiro ano, quarto ano? No 4º ano dessa atividade. E é um projeto muito engraçado porque quando a gente foi apresentar para os prefeitos das cidades do litoral e tal, a primeira coisa que perguntavam era o seguinte: bom, quando vai ter a inauguração? Bueno, não vai ter inauguração. Bom, mas quando vem um diretor aqui, vamos cortar a fita, fazer a foto com o prefeito, o governador. Não tem governador, não tem prefeito, não tem diretor. Isto aqui é um negócio para os pescadores. A estrela são os pescadores. Então não tem inauguração, banda, não tem conotação política e participa quem quiser. A prefeitura que nos chama, perfeito. E é um programa que fica 21 dias em cada cidade. Irremediavelmente, no 22º dia sai, para ir para outra cidade e depois, no ano seguinte, voltará, para que todas as cidades ou núcleos de pescadores tenham o mesmo tratamento e o mesmo acesso a esse tipo de informação. Bom, outro projeto, este projeto Cátedra. O projeto Cátedra é um projeto que é apoiado e dirigido por 3 das 4 melhores universidades do Brasil públicas, que são a USP, a Unicamp e a Unesp. As 4 maiores são a Universidade Federal do Rio de Janeiro e essas 3 que eu mencionei. Esse projeto é um projeto que tem uma conotação muito interessante porque quem esteve em São Paulo teve a oportunidade de ver o Memorial da América Latina. É um projeto do Darcy Ribeiro com Oscar Niemeyer, é uma coisa absolutamente fantástica. Aí funciona o Parlamento Latino-Americano por épocas, quando Brasil cedia ao Parlamento Latino-Americano, e nós conseguimos montar um esquema lá com a Unesco para
dar bolsas de temas latinoamericanos, que vão desde temas como água, preservação ambiental, técnicas, enfim, poluição, carbono, etc. Então, é muito interessante e com essas bolsas que a gente faz mantendo esse programa, diferentes alunos de mestrado de outros países têm possibilidade de vir aqui estudar e ter um curso muito, muito interessante e bem completo. Bom, temos uma parte cultural importante com relação a dois aspectos. Sabem que a maior biblioteca da América Latina é a biblioteca daqui do Rio de Janeiro, que inclusive, lamentavelmente, agora teve um problema que molhou uma série de documentos e tal por um cano que estourou. Mas, digamos, é a mais importante. É muito interessante como foi fundada, por quê, como é cuidada, é um edifício fantástico. E realmente para os que somos da geração pré-PC e pré-iPad e pré-tudo isso, estávamos acostumados a ler no papel. E isso obrigava a ter uma formação mínima de leitura que faz com que o próprio idioma do país permaneça, não se perca, não se tergiverse e não se comprima, porque hoje o que estamos vendo em alguns cenários é que as palavras se encurtam, se reduzem, se usam sempre as mesmas palavras para diferentes coisas e vai se perdendo a linguagem. Então, o que nós pretendíamos era fazer algum programa que fizesse com que as pessoas lessem. E além de que as pessoas lessem, cobrir gaps de informação, lacunas que possam existir de informação sobre temas nacionais. Então, a gente começou a editar livros que são lançados cada 2 anos. São livros que são dedicados ou dirigidos, mais que nada, para as bibliotecas nacionais, municipais e estaduais, para alguns centros culturais. Hoje já existem alguns centros, inclusive internacionais, que nos pedem os livros e que são sempre têm um material gráfico e um material gráfico e de pesquisa muito importante. Demoramos 2 anos e meio, mais ou menos, em fazer cada livro. E tem temas muito interessantes, bem escritos, edições muito bonitas. O último que fizemos foi Vinícius de Moraes, que no final do ano passado, anterior a ele Burle Marx, anterior Oscar Niemeyer, que fizemos para os 100 anos de Oscar Niemeyer, e bueno, assim são 7 ou 8 livros. Vamos passar rapidinho, que já está terminando o tempo. Vai. Bom, isto é uma coisa legal, que tem a ver muito com essa geração já que está na terceira idade. Quem viveu e teve a oportunidade de estar no Rio de Janeiro na época da Bossa Nova, do Beco das Garrafas e tal, sabe que esse espaço deixou de existir. E hoje, a capital da Bossa Nova, da música que mudou absolutamente o cenário musical mundial, não tem lugares de Bossa Nova, ou praticamente não tem. Então, a nossa ideia foi, bom, vamos fazer o seguinte, vamos a refazer uma espécie de um botequim, como era no Beco das Garrafas, e vamos começar a prestigiar pessoal da Bossa Nova, que às vezes não está nas rádios. Então, dificilmente vocês vão ver um show nosso com algum artista, digamos, como Ivete Sangalo, que faz 50.000 pessoas e tal. O nosso negócio são pocket shows que se fazem uma vez por mês em um museu e que é um projeto muito interessante. Estiveram Carlos Lira, Roberto Menescal, enfim, Vitor Santos, os Caimi, todos, enfim. Então, esse projeto está no 7º ano, ou 8º, no 6º ano, esse no 6º ano. Por que estou falando do 6º ano, 4º ano, etc., e mencionando a quantidade de anos? Porque tem empresas que fazem assim um show enorme na praia de Copacabana com 200.000, 300.000 pessoas, 500.000 pessoas. Tal. A nossa empresa é uma empresa pequena e a nossa filosofia é a perpetuidade, não fazer um evento hoje e amanhã outro e depois outro que não tem nada a ver. Se escolhemos estes projetos são os que nos vamos manter por muitos e muitos e muitos anos. Nesses anos todos, por exemplo, disto daqui que se chama Sarau Repsol Sinopec, nunca repetimos um artista, porque o Rio de Janeiro tem tamanha quantidade de artistas e de gente que são absolutamente músicos fantásticos e muitas vezes não tem onde tocar.
Não sei se tem mais algum. Tem mais algum? Então vai lá, rapidinho. Ah, bom, estas são as florestas do futuro. Nós somos a única companhia do setor que foi aceita no SOS Mata Atlântica. O SOS Mata Atlântica é uma ONG que tem mais de 20 anos. Vocês sabem que a única coisa que é absolutamente essencial para as pessoas para sobreviverem é a água, junto com o ar, evidentemente. Mas a água é fundamental. E nós estamos perdendo as fontes de água, porque estamos deixando que os rios sejam assoreados, jogamos um monte de porcaria nos rios, enfim, não se cuida como deveria ser cuidado. Fizemos um projeto que se chama Florestas do Futuro, com a SOS Mata Atlântica, que consiste em plantar nas beiradas e nas regiões próximas dos rios florestas de mata nativa para evitar que os rios sejam assoreados. Então, temos duas florestas, uma floresta aqui no Rio Paraíba do Sul, que, como sabem, quem provê de água o Guandu, e o Guandu é a água nossa aqui no Rio de Janeiro, e no Parque Ecológico do Tietê também, que é a água que abastece São Paulo. E isso já tem 4 anos, e bom, estamos continuando com isso, com uma escola técnica e tal. Tem mais algum? Não? Esse é o último, juro. Esse programa se chama Costa Atlântica, também com o SOS Mata Atlântica. Nós delimitamos, ajudamos, não somos nós os únicos, é um grupo, são quatro entidades. Ok, 4 entidades. Uma é o Banco Bradesco, a outra é a própria SOS Mata Atlântica, a outra é Greenpeace e a outra somos nós, Repsol Sinopec. Então, o que fazemos? Um fundo, e com isso patrocinamos as ONGs que trabalham com as áreas de proteção ambiental. E então nós trabalhamos na delimitação dessas áreas de proteção ambiental, que é uma coisa que nos deixa muito satisfeitos pelo fato, basicamente, não sei se existem muitos projetos no mundo que tenham Greenpeace e uma empresa de petróleo. Eu acho que é o único. Bom, acabou o tempo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que o último recado, todos esses projetos que a gente faz, nenhum desses projetos tem qualquer tipo de benefício fiscal. Nenhum desses projetos tem benefício da Lei Rouanet ou do que for, que são projetos fantásticos. A Lei Rouanet é ótima, a Lei do ICMS é ótima e tal. Mas, no nosso ponto de vista, nós temos que investir na qualidade social, cultural e ambiental do país. Temos um compromisso com o país que recebeu a nossa empresa aqui. Eu, apesar do sotaque, sou brasileiro naturalizado, estou muito antes que a empresa aqui. Mas esse é um compromisso que as empresas têm que ter também. Ou seja, está muito bem pegar dinheiro de impostos e pôr em atividades deste tipo, mas tem que ter também uma parte importante, e a nossa é só isso, porque nós até agora nunca tivemos lucro tampouco, a gente bancar esses projetos. É um compromisso que é um compromisso moral. E, no final, tudo isto é muito melhor para a companhia, porque ajuda a construir a responsabilidade social da mesma e faz com que, por exemplo, nos den a felicidade e a honra de nos convidarem aqui para falar para vocês. Muito obrigado. E dando continuidade a essa passagem, vamos dizer assim, não acadêmica, embora composto por pessoas com grande perfil acadêmico, como, por exemplo, é o caso do Márcio, que vai falar agora, nós vamos ter agora a fala do Márcio Macedo Costa, que é gerente de meio ambiente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Boa tarde a todos. Bem, no assunto parcerias e inovação, tal como foi proposto, acho que o primeiro ponto já foi bem coberto pela presença na mesa das diversas instâncias, né, acadêmica, instituição financeira, empreendedores e o próprio setor público responsável aí pela regulação. Então, nesses 15 minutos, eu gostaria de passar algumas experiências do BNDES em alguns dos grandes problemas socioambientais brasileiros e tentar ter aí, não uma componente, um conceito geral, mas ver algumas experiências, como é que elas podem nos orientar e dar algumas dicas e apresentação de gargalos e problemas ainda existentes dentro de alguns problemas principais no Brasil. Acho que a tese geral é de que, quando a gente fala em inovação, na nossa experiência no BNDES, que é uma experiência de lidar com grandes empresas, médias, pequenas e empreendedores de pequeno porte, inclusive organizações não governamentais, municípios, estados,
é um aspecto absolutamente fundamental em todos esses tipos de beneficiários de financiamento do BNDES, está relacionado à inovação tecnológica e de gestão. Então, a minha tese, hein, Cadu, já que é a parte acadêmica, usando aí, a tese é de que a melhoria, a maior complexidade dos instrumentos de inovação na parte de gestão, né, de projetos e de programas associados à gestão tecnológica, é um ponto fundamental que, no Brasil, a gente tem oportunidades em todos os setores, né? A minha impressão é que acabou o tempo de projetos exemplares no Brasil. Eu não digo com isso que os pequenos projetos não são fundamentais para dar inovações em certos setores. Eu quero dizer que agora a gente não tem mais tempo e não temos mais condições de ficar protelando decisões de programas nacionais e estaduais de porte, de fato, e que, de fato, envolvam soluções de grandes problemas brasileiros. Eu digo isso porque, na Rio+20, um dos aspectos da Rio+20 é justamente uma avaliação do que aconteceu desde 1992. A gente poderia falar desde 1972. Né? Na verdade, essa é Estocolmo mais 40, porque os brasileiros foram mais malandros do que os suecos, entendeu? Porque a verdade é que teria que ser Estocolmo mais 40. Então, um dos grandes motes é uma avaliação do que passou, né, do desenvolvimento, e a gente evoluiu muito, e muitos problemas associados. E, olhando para frente, existe um tema que está sendo debatido, é justamente a colocação de metas de desenvolvimento sustentável, né, nos vários setores. Então, extrapolando isso para o nosso universo, que é do dia a dia, não o global, mas da realidade brasileira, pode apresentar a experiência brasileira, em relação aos setores que eu vou tecer alguns comentários, exatamente naquilo que a gente pode evoluir, naquilo que pode alcançar, né? No banco, a gente tem uma noção muito clara de que determinados setores nós temos que influenciar desde já com a interação, a parceria de setor público, empreendedores, instituições financeiras e universidade e movimentos sociais, movimentos ambientalistas, para sair de um desempenho ambiental X, ambiental superior. Isso é possível da gente enxergar em todos os setores que a gente apoia. Então, vou começar os exemplos, né, para a gente não ficar no vazio. Vamos pegar a questão da madeira no Brasil, da utilização de madeira tropical. Como é que o Brasil não é um país, um grande produtor sustentável de madeira tropical? Como atividade econômica pujante, né? Nossa oportunidade é imensa. E a gente tem uma série de razões para isso, envolvendo a nossa fronteira de avanço, né, da atividade econômica, principalmente nas áreas de maior cobertura florestal, principalmente na Amazônia. Mas hoje a gente pega assim, o que a gente pode fazer nesse momento para resolver algumas coisas fundamentais? A gente vê que, por exemplo, o documento de origem florestal, que é um documento que pretendia e tenta regulamentar a circulação da madeira, ele passa por diversos problemas, porque é que nem o doping e o antidoping nas Olimpíadas. O doping está sempre na frente do antidoping, não é? Então, as possibilidades de burlar os controles, elas são imensas, não é? Então, maior sofisticação dos sistemas é absolutamente fundamental. E uma coisa que está ao nosso alcance hoje, não é uma coisa impossível, né? Então, isso a gente tem trabalhado, o BNDES com o IBAMA, no sentido de tentar, na questão da madeira, evoluir ainda mais do que a gente evoluiu anteriormente na parte de sistemas de controle. Um outro aspecto é a utilização e inovação tecnológica no uso da madeira. No Brasil, a gente não sabe direito os ciclos de corte de madeiras nativas, né? Incrivelmente, mas não sabemos. A gente for para a Universidade de Engenharia Florestal, que aumentaram, né, desde 20 anos atrás, a gente não tinha o número de cursos que a gente tem hoje, mas se a gente for pegar a realidade brasileira para isso, nós temos ainda muito que avaliar em termos de inovação tecnológica na parte de ciclos de corte e características das madeiras, né? Uma coisa óbvia, mas que a gente ainda tem um grande campo
para caminhar. A gente pode tomar o problema também de agropecuário, né? Do avanço da fronteira agropecuária. Então, isso a gente pode falar, porque a gente está dentro desse problema. Por exemplo, da pecuária, do avanço de grandes frigoríficos, né, tentando fazer fusão de frigoríficos. Qual é a realidade? A realidade é que o desmatamento na Amazônia já tem muito tempo, né, muito antes dessa entrada de grandes frigoríficos na Amazônia. É um modelo de desenvolvimento brasileiro para a Amazônia, teve como característica esse avanço indiscriminado e, por vezes, comandado pela grilagem de terras, muito antes do que pelo boi. A grande valorização, o grande incentivo para o avanço na Amazônia é principalmente imobiliária, né? E depois vem a atividade econômica, da pecuária, e depois da agricultura, né? O que a gente está fazendo hoje? O BNDES, tradicionalmente, sempre teve uma atuação muito forte com obediência à legislação. Todo empreendedor tem que ter a licença de instalação, né, o órgão ambiental precisando autorizar. Com o tempo, eu sou chefe do Departamento de Meio Ambiente. Há algum tempo há uma discussão em torno das possibilidades de atuação do BNDES com relação a ir além da licença. O que a gente pode entender que está que é possível a gente cobrar, ter critérios, salvaguardas que estão além da licença. E aí, quando a gente vai investigar isso, a gente descobre que a legislação brasileira é muito boa em alguns setores, em outros ela está atrasada, no aspecto ali micro, né, no setorial. E, em várias instâncias, nós podemos fazer algumas intervenções. E os problemas são imensos. As reclamações dos bancos, dos empresários, são imensas com isso, porque a gente começa a dar um creque no sistema brasileiro, não é? Então, por exemplo, avançar, dar responsabilidade para grandes empreendedores, seja frigoríficos, indústria de cana, com relação à sua cadeia de fornecedores, é um grande desafio, isso já está sendo falado há algum tempo, né? Agora, quando você vai fazer na prática, isso precisa ser feito a seu tempo. Aí também a gente não pode ser irresponsável. Algumas coisas é possível fazer, mas nem o setor público ele ainda está capacitado, está evoluindo bastante para responder essas demandas das instituições financeiras por informações dos empreendedores. Então, a gente evoluiu muito com a questão, por exemplo, da lista do trabalho escravo, né? Aí aparece lá a lista, não é isso? Todo mundo consulta, os bancos são obrigados a fazer isso, o BNDES consulta e tal. Outra é a questão das áreas embargadas do IBAMA. Está publicado lá, né? É uma publicação remota. Isso é algo que é importante para evoluir, por exemplo, para qualquer banco comercial que tenha seu gerente lá numa cidade do interior de Goiás, né? Para ele conseguir fazer uma avaliação de que empreendedores estão, a lista positiva, negativa. Isso a gente precisa evoluir muito ainda, muito, né? Os órgãos ambientais no Brasil, apesar da evolução extraordinária dos últimos anos, ainda tem um déficit de sistemas e informações que realmente atrapalha. E aí, do ponto de vista do financiamento, que é onde você pode travar ou não, né? Então, é um aspecto fundamental. O outro é relativo às próprias exigências de ter um cadastro de fornecedores. Então, a gente começou assim, olha só, o usineiro, o dono de frigorífico, você vai apresentar para a gente um cadastro dos seus fornecedores, com ponto georreferenciado, com a licença, com a informação tal e tal. Qual o nosso objetivo? O objetivo não é de pegar quem está fora da regra. O objetivo é lançar um pulso de legalidade para que, através de grandes empresas integradoras, você consiga atingir também a cadeia produtiva, né? Então, o que a gente quer, que hoje estamos em maio, né? Maio de 2012, a gente não quer que em junho de 2012 todo mundo esteja dentro, né, das informações, tudo bonitinho, não. A gente quer chegar daqui a um ano, em maio de 2013, e verificar, olha, nessa cadeia produtiva, nós tínhamos um nível de legalidade com relação à licença de 10%, 20%, e agora a gente está em 80%. Eu não quero saber dos 20%, vai ser a minha preocupação daqui a um ano.
Esse tipo de interação é que até mesmo as organizações não governamentais, as instituições mais críticas assim, do processo, com muita razão, com muita legitimidade, às vezes tem que entender. Quando a gente parte para a exigência, essa exigência tem que estar dentro dos parâmetros, né? Primeiro, legais, e segundo, de possibilidade real, né, de atendimento. Então, no Brasil, que a gente ainda tem uma dificuldade, eu não vou começar a falar de Código Florestal, senão o Cadu vai ficar nervoso aqui do meu lado, né? Mas, do ponto de vista assim, do banco, independente da discussão, o melhor seria ter um Código Florestal definido. Eu não estou falando que é esse definido, não quero entrar nesse mérito, mas do ponto de vista de começar a fazer com que as obrigações, o tempo zero, a gente tenha um crescimento a partir de um ponto em que a gente possa fazer um acompanhamento ao longo do tempo. Então, para o setor agropecuário, uma outra questão fundamental é relativo, por exemplo, à produtividade agropecuária, né? E hoje tem um programa do governo chamado Agricultura de Baixo Carbono, que visa integração lavoura-pecuária, lavoura-civicultura, né? É bem interessante e tem equalização do tesouro, que significa que o BNDES e o Banco do Brasil e os outros bancos têm a possibilidade de dar uma taxa de juros mais baixa, né? E o Tesouro brasileiro equaliza isso. Há grande dificuldade de projetos para o programa ABC. Por quê? Porque você tem que ter tecnologia, você tem que ter projetos e pessoas, empreendedores que façam isso. Então, por isso que a gente está pensando em inovações para justamente superar algumas deficiências dessas que os proprietários têm de apresentar projetos, de fato, para aumento de produtividade. O Cadu me pediu para focar um pouco em biodiversidade. Nos meus últimos 5 minutos, tentar falar o que a gente está realizando com restauração de biomas. Então, algum tempo atrás, nós, do Departamento de Meio Ambiente, começamos a nos preocupar e conhecer o problema. O BNDES conhecia muito a parte de florestas plantadas, eucaliptos, pinos, no setor de papel e celulose, muito bem. Mas de restauração de biomas, a gente conhecia pouco. E a gente lançou uma linha de financiamento chamada Iniciativa BNDES Mata Atlântica, que era para apoiar projetos de restauração da Mata Atlântica com recursos não reembolsáveis. Que o público fala, fundo perdido, mas a gente lá não gosta de dizer que o fundo é perdido, porque o fundo perdido, você perde o fundo. A gente não pode perder o fundo, ele tem que ser aplicado, a finalidade tem que ser cumprida, né? Então, nós começamos com essa iniciativa e temos hoje 14 projetos aprovados. Hoje a gente já tem uma tecnologia de financiamento de restauração de biomas, né? Então, isso foi muito interessante, que a gente aprendeu muita coisa, o que é interessante, e as próprias organizações não governamentais, fundações, prefeituras, porque só pode ser instituições sem fins lucrativos, né, aprenderam muito no modo do rigor, né, do atendimento ao projeto e o cumprimento da finalidade. Pois bem, agora a gente está numa fase que a gente quer aumentar a escala dessa iniciativa, e não apenas da Mata Atlântica. Então, novamente, um passo de cada vez. A gente vai fazer agora um lançamento de uma nova chamada de projetos para a Mata Atlântica, com características de maior integração com programas dos estados e também maior escala. Para isso, a gente tem que ter capacidade de gestão. Se a gente tiver hoje no Brasil, Cadu, R$1 bilhão em 2012 para a restauração de biomas, nós não conseguimos aplicar esses recursos. Então, é inevitável que a gente vá subindo a escadinha. E eu não tenho a menor dúvida que nós, no Brasil, e aí o BNDES aqui não é nenhuma coisa extraordinária que o BNDES está fazendo, isso é obrigação nossa, como Banco de Desenvolvimento, né, que é responsável pela parte de desenvolvimento sustentável no Brasil. Nós temos plena confiança de que este setor de restauração de biomas vai aumentar a escala, a demanda vai ser crescente, né? E que nós podemos estabelecer um grande programa, não um programa centralizado, mas um conjunto de iniciativas de restauração de biomas, combinando financiamento reembolsável e não reembolsável.
Nós temos que, hoje, devido a esse fato que eu falei da escadinha, a gente não consegue ter 1 bilhão e aplicar. Quanto a gente conseguiria? Não sei, 200 milhões, 300 milhões nesse ano, aumentar um pouquinho no outro ano, né? Ou seja, a gente está usando recursos do BNDES, do lucro do BNDES, para financiar. Isso vai ser insuficiente. Então, a gente acha que recursos de bancos multilaterais e recursos das empresas, pequenos recursos das empresas, podem ser contribuintes fundamentais para um conjunto de iniciativas de restauração de biomas no Brasil. A gente já tem diversas instâncias, e tem o Pacto da Mata Atlântica, que reúne aí 150 e tantas instituições, prefeituras, ONGs, empresas ligadas à restauração. O que a gente vê é que, para a realização, né, desse potencial de restauração, e com os seus consequentes benefícios de biodiversidade, recursos hídricos, redução da erosão, principalmente a geração de emprego e renda no meio rural. Isso é um setor econômico que a gente deveria olhar com muito cuidado. Então, independente não, a gente vai aguardar o que vai acontecer com o Código Florestal, né? Mas a capacidade de restauração, a capacidade de intervenção em territórios, né? A gente parar com intervenções isoladas, vamos juntar as intervenções dos estados com essa iniciativa do BNDES, tem outras de empresas, não é? Em termos de conexão de corredores ecológicos, né? Nós podemos fazer isso, uma incompetência brasileira se a gente não estiver colocando isso como uma meta de desenvolvimento sustentável. Então, pegando o exemplo das discussões que estão sendo levadas pela Rio+20, de metas de desenvolvimento sustentável do mundo, aqui internamente nós podemos estabelecer uma meta de desenvolvimento sustentável ligada à restauração. E, claro, eu não estou citando isso, mas, claro, redução da perda líquida de áreas. Claro que eu estou adotando como premissa que o desmatamento continuará, né, numa tendência de queda no Brasil, até a gente ter níveis muito baixos. Então, para terminar, eu creio que, assim, do exemplo do BNDES e de outros bancos, a gente tem hoje linhas de financiamento, de apoio, reembolsáveis, não reembolsáveis, para grande empresa, média, pequena. Hoje, a questão não é exatamente a falta de recursos, né? É claro que a gente pode adequar linhas aos diferentes problemas e aos diferentes estágios de dificuldade brasileiros em cada um dos problemas. Madeira, papel celulose, carvão vegetal, cana-de-açúcar, pecuária, combate ao desmatamento, recuperação florestal, né? Hoje a gente tem o Fundo Nacional de Mudança do Clima, que já tem condições de taxa de juros muito favorecidas. Vocês podem entrar no site do BNDES, convido a todos a conhecerem as linhas na abinha lá, meio ambiente, né? Conhecendo as linhas de financiamento existentes. Tem um grande desafio como sociedade brasileira, e aí incluindo universidades, porque a gente tem linha para inovação para a universidade também, né? Não reembolsáveis, universidades, empresas, o setor público, absolutamente fundamental, regulatório, e as instituições financeiras em conjunto com os movimentos sociais e movimentos ambientalistas. Eu acho que a gente tem muito que apresentar como desafio e metas internas para a Rio+20. É isso. Obrigado. Obrigado, Márcio. Então, basicamente, a chamada do Márcio seja lá o que vai sair do Código Florestal, eles estão se preparando para implementar efetivamente no crédito, que é aí na veia da questão do financiamento. E é ele que vai ter que explicar, eu não queria estar na tua pele, mas já me contou algumas das experiências dele de levar isso aos empresários, mas é uma decisão já tomada pelo banco, de que, aliás, pelo Protocolo Verde, não só o BNDES, a ideia é que todos os órgãos de financiamento federal sejam aplicadores disso. E a segunda coisa é essa questão de a gente ter uma percepção da restauração de bioma como um setor econômico, que gera emprego, gera atividade, como um outro setor qualquer. E é papel do banco financiar este setor. Então, o pessoal aí que já tem ideia já sabe a quem procurar para
baixar a caixinha. Por alguma razão de coincidência, nós estamos falando de temas de grande repercussão no noticiário. Repsol teve no noticiário, a questão do código teve no noticiário, e agora o noticiário da vez é Ilha Grande. Parece que houve uma coincidência aqui. E agora eu vou passar a palavra ao Valdir Siqueira, que é publicitário e que nos últimos anos vem se dedicando integralmente ao trabalho no Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Baía de Ilha Grande. Bom, primeiro, agradecer a Yara Valverde por ter me convidado para participar desse debate aqui. Muitíssimo obrigado. Só que ela me deu 20 minutos, eu cheguei aqui e descobri que são 15. Eu vou tentar ver se fico aí no meio termo e tal. Eu sou publicitário, exerci essa profissão durante muitos anos, e hoje eu estou colocando a minha experiência publicitária e como homem de marketing a serviço do desenvolvimento sustentável. Faço isso porque acredito nisso e tenho vivido essa experiência nesses últimos 5 anos. E o que eu pretendo fazer com vocês aqui é apenas contar aquilo que a gente vem fazendo lá. Não sei, nem tenho certeza se o que nós estamos fazendo está certo, se está errado, se nós estamos trilhando os caminhos que devem ser trilhados, mas eu acho que eu posso dividir com vocês, pelo menos, essa história que nós estamos vivendo lá. E vamos lá para o primeiro slide. O tema é a Baía da Ilha Grande. Eu soube que hoje parece que já foi falado da Baía da Ilha Grande aqui. A Baía da Ilha Grande está vivendo uma série de conflitos. Nós estamos exatamente no meio desses conflitos. E eu vou contar um pouquinho das nossas experiências para a gente ver se depois a gente conclui alguma coisa junto. A Baía da Ilha Grande, continua o mesmo slide, por favor. A Baía da Ilha Grande, o mesmo slide. Eu peço a você para mudar na hora. A Baía da Ilha Grande, para quem não conhece, é uma das poucas baías preservadas ainda no Brasil. Ela tem uma beleza natural absolutamente ímpar. Ela tem 365 ilhas dentro dessa baía. Ela tem mais de 2.000 praias, numa localização extremamente privilegiada, extremamente protegida. É um lugar muito fascinante para turismo. A vocação desse território é turismo. No entanto, hoje, 45% do seu PIB é industrial, vem da área industrial. Aí nós começamos a desenhar um pouco desses conflitos. Três municípios envolvem a Baía da Ilha Grande: o município de Paraty, o município de Angra dos Reis e o município de Mangaratiba. O principal município ali é o de Angra, é um município maior, que tem maior população, que tem maior PIB. E, para vocês terem apenas uma ideia dos problemas desse paraíso, o município de Angra cresceu nos últimos 10 anos, segundo agora o último censo, de 2000 a 2010, o município de Angra cresceu 50% a sua população. Dou esse dado e dou para comparar: o município do Rio de Janeiro cresceu nessa mesma época, nesse mesmo período, 7%. A média dos crescimentos em todo o Brasil é 10%, os grandes crescimentos estão na média de 13%. Vocês podem imaginar o que é um crescimento de 50% de uma população dentro de um território como esse? Então, vejam quantos desafios. Eu já coloquei um desafio, a questão da vocação do turismo. O segundo desafio é que 45% da sua economia está voltada para a indústria. O terceiro desafio é este crescimento populacional que impõe algumas determinantes para o município, para a responsabilidade do Estado, e vamos passar rapidamente por um pouquinho deles. Próximo, por favor. Eu queria falar um pouco do Conselho. O CONSIG é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Baía da Ilha Grande. Esse conselho foi fundado exatamente há 5 anos, agora no mês que vem nós estamos completando 5 anos. Foi fundado pelo então presidente da Vale, Roger Agnelli, junto com o Fernando Jordão, que na época era prefeito de Angra, que convidaram 10 empresários da região e fundaram esse conselho. Eu faço parte desse conselho desde a fundação, e hoje nós somos 15 conselheiros, todos empresários com algum interesse naquela região. Só para vocês sentirem como é que nós trabalhamos no CONSIG, nós somos um órgão de articulação, basicamente um órgão de articulação, e em projetos de responsabilidade do poder público, nós somos um instrumento de articulação e acompanhamento. Em projetos de responsabilidade da iniciativa privada, nós somos um instrumento de identificação e mobilização de parceiros. Em projeto de responsabilidade da sociedade civil, nós somos instrumento de articulação e apoio. E em projetos, em geral,
nós somos instrumento de animação mesmo, de verdade e acompanhamento. Ou seja, todos os projetos e qualquer ação de interesse da região, o CONSIG, se for procurado, se envolve nele. Acho que a chave do processo que nós estamos passando no CONSIG, do processo que eu, pessoalmente, estou envolvido, passa pela gestão compartilhada, e nós fazemos parte de todas as gestões compartilhadas que tem lá no território. A saber, o Conselho Consultivo do Parque Estadual da Ilha Grande, o Conselho Consultivo da APA de Tamoios, o Conselho Municipal do Turismo, o Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Tamoios, o Comitê de Bacias Hidrográficas da Baía da Ilha Grande. E, como aprendizado, nós fazemos parte também do Movimento Paquetá Sustentável e fazemos parte na Alerj do Fórum Permanente para o Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro. Eu coloquei só 2 slides. Quem quiser conhecer o CONSIG, basta entrar no nosso site www.consigbig.org.br, e lá vocês vão ver todos os projetos, vão ver a missão, vão ver os objetivos, etc. Eu só quis colocar esses 2 slides para situar vocês exatamente como é que o CONSIG trabalha. E chamo uma atenção muito especial para a questão da gestão compartilhada, que eu acho que faz parte um pouco das discussões que nós vamos fazer aqui. Por favor. Nós estamos envolvidos em 27 projetos dedicados à Baía da Ilha Grande, não à Ilha Grande, mas à Baía da Ilha Grande. Nós temos, ao longo desses 5 anos, construímos parcerias com 71 instituições diferentes, e eu vou destacar apenas 5 projetos para falar 2 minutos sobre cada um deles, só para servir aqui como pano de fundo para explicar o que o CONSIG está fazendo e o que nós pensamos de gestão de território, o que nós pensamos da sustentabilidade do desenvolvimento, etc. Esse é um primeiro projeto que nós fizemos em Angra, que chama-se Projeto Comunidade de Angra, e ele é um modelo de excelência em governança pública. Esse projeto, para mim, é bastante especial. Primeiro, foi a minha primeira experiência. Eu, como publicitário, sempre estive de um lado do balcão, agora estou indo para um outro lado do balcão. Eu nunca tinha sumido um morro, nunca tinha ido numa associação de moradores. Eu sempre, quando ia nesses lugares, eu ia saber como é que os consumidores pensavam a respeito de um produto. Eu fazia trajeto junto com empresas que vendiam cigarros, empresas que vendiam bebidas, mas eu nunca tinha subido para uma associação comercial, para uma associação de moradores, para conversar com a sociedade civil ali, representada pelas suas lideranças, pela associação de comunidades, etc. Essa foi a minha primeira experiência, uma experiência... Por favor, permanece no meu... Essa é a minha primeira experiência, e ela foi extremamente enriquecedora, porque o que nós tentamos fazer e fizemos com esse projeto foi aproximar a sociedade civil organizada da prefeitura do município de Angra. O município de Angra dividiu em 35 comunidades. Nós chegamos a trabalhar 17 dessas comunidades, e a coisa, de uma maneira muito simplificada, existe um caderno, existe um livro publicado a respeito disso. Se depois alguém tiver interesse, esse livro eu coloco à disposição, se alguém tiver interesse em se aprofundar em relação a esse assunto. De uma maneira muito simplificada, o que nós queríamos? De um lado, a prefeitura, e nós queríamos que a prefeitura passasse a enxergar as comunidades de uma maneira diferenciada. Não é orçamento participativo, mas sim planejamento participativo. Nós chegávamos nas comunidades, identificávamos as lideranças, fazíamos um processo de mobilização, trazíamos os representantes dessa comunidade, era na paróquia, na igreja, ou num salão de festas, ou na própria associação de moradores, onde nos reunimos durante 8 semanas, onde nós levávamos à prefeitura para apresentar os recursos que estavam reservados para serem aplicados naquela comunidade, qual era o menu que eles poderiam escolher, quais eram os projetos que estavam aprovados para serem colocados naquela comunidade, e eles escolhiam e eles priorizavam quais eram os projetos que eles queriam. E, muitas vezes, inclusive, alguns projetos não estavam previstos e foram trocados em função da comunidade. Isto, então, foi um lado da questão, que é você conversar com a comunidade. Quem sabe verdadeiramente o que uma comunidade quer são os próprios moradores daquela comunidade. Isto é um defeito que eu vejo acontecer muito nas experiências de gestão compartilhada, que muita gente chega e quer determinar o que deve ser feito na Ilha Grande, sem nunca ter ido na Ilha Grande. Ou pessoas que falam sobre o que deve ser feito na Baía da Ilha Grande, sem nunca terem ido à Baía da Ilha Grande. É muito simples a gente chegar, ficar sentado no escritório aqui, com ar-condicionado, determinando o que as comunidades devem ter ou não.
Então, eu acho que o grande aprendizado que eu trago para mim mesmo e compartilho com vocês, que a maneira que a gente tem que fazer isso é conversar com essas comunidades, né? E é exatamente isso que foi feito. E uma outra alteração muito grande era uma alteração no modelo de gestão das prefeituras. Para exemplificar a vocês, a coisa funciona mais ou menos o seguinte: um vereador sugere que seja feita uma quadra de esportes numa determinada comunidade. A Secretaria de Esporte comunica isso à Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras sai fazendo lá a quadra. Nesse nosso processo, e nós treinamos e capacitamos pessoas da própria prefeitura para que tudo aquilo que a comunidade decidisse, ela era apresentada para todos os secretários. Todos os secretários tomavam conhecimento de todos os projetos. E assim a gente começou a aprender algumas coisas, como, por exemplo, a mesma quadra de esportes que pode ser usada pela Secretaria de Esportes, com algumas adaptações, ela pode ser utilizada pela Secretaria de Ação Social, ela pode ser utilizada pela Secretaria de Cultura, e assim vale para todos os projetos. Isso é uma mudança de paradigma na administração, e aí entra o grande defeito, que eu faço a crítica aqui à administração pública, é que das 35 comunidades, 17 comunidades foram feitas, mudou o governo, o que aconteceu? Pararam o projeto. Então, essa descontinuidade da administração pública é um problema que eu, modestamente, aqui, com a minha experiência, digo para vocês o seguinte: não funciona. A segunda experiência que eu queria mostrar para vocês é o... Quanto? Não é possível. 3 minutos? PDS da Ilha Grande, é o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Ilha Grande. Esse projeto foi feito consultando todas as comunidades. Tem aqui um outro livro, esse livro também eu coloco à disposição de vocês, quem tiver interesse em conhecer tudo que a Ilha Grande, todas as 12 comunidades da Ilha Grande desejam que aconteça no seu território, a vontade dessas comunidades está aqui. Isto aqui foi aprovado pelo Governo do Estado, pela Secretaria de Ambiente, pela Casa Civil do Estado, foi aprovado com a participação da Prefeitura de Angra, com a Secretaria de Angra, com todas as associações, com todas as ONGs, com todos os stakeholders da região, todo mundo que tinha interesse na Ilha Grande foi ouvido. Proprietário de residências de alto valor, empresários com interesse na região, o setor turístico, a associação de moradores, a associação dos barqueiros, toda a sociedade que, de uma certa forma, tem um interesse na Ilha Grande, foi ouvido. Daqui saiu um projeto, saiu um plano estratégico que define a Ilha Grande como turismo qualificado sustentável. Esta é a meta estabelecida nesse plano para a Ilha Grande. Daqui foram estabelecidos 24 projetos, foram 264 projetos no total, mas este grupo determinou que fossem realizados prioritariamente 24 projetos. Desses 24 projetos, 70% deles já estão em execução e estão encaminhados. Esse é o resultado, de uma maneira muito resumida, porque estão comendo meu tempo aqui. Vamos para o próximo slide. Essa é a Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande, do qual a gente faz parte. Nós temos, em média, 50 garotos que recebem meio salário mínimo por mês para se dedicarem 3 horas por dia para fazer receptivo ao turista. Todo turista que chega na Ilha Grande recebe um saco de papel, para ele, todo o lixo que ele gerar lá dentro da Ilha Grande, ele traga de volta para o continente, para ele não deixe o lixo lá. Ele recebe um folheto dando lições de como tratar as questões ambientais, não deixar garrafa plástica, não deixar lata, quanto tempo demora isso para se deteriorar, etc. Esses garotos recebem meio salário mínimo por mês. Vocês podem imaginar o que representa meio salário mínimo por mês na Ilha Grande. Tem famílias com 2, 3 garotos, e isso tudo a gente faz lá. Eles fazem limpeza das praias, limpeza das trilhas, fazem limpeza, trilhas, rios, e nós damos noções de cidadania para fazer com que esses garotos se fixem lá na Ilha Grande. Nós temos uma fazenda marinha para ensiná-los a isso. Nós conseguimos da Embratel uma antena de banda larga. Nós temos lá um laboratório com 10 computadores. Os nossos garotos recebem esse mundo que é a internet através de uma orientadora que nós temos na Ilha Grande. Tudo isso para formar esses cidadãos para que eles continuem e tenham condições de sobreviver lá dentro da Ilha Grande. Por favor. O outro projeto é um projeto que nós temos com o Prodetur,
e eu vou passar para frente, porque não vai dar para falar isso. Eu só quero contar que existe uma experiência prática do CONSIG. Nós temos um acordo assinado entre a Prefeitura de Angra, o Governo do Estado, para todas as obras do Prodetur. O CONSIG tem um assento nesse conselho, e hoje nós estamos trabalhando em 4 projetos lá para Ilha Grande e para o município de Angra. Essa é uma experiência, não sei se vocês conhecem o TED. Para quem não conhece o TED é um movimento internacional. São palestras de 18 minutos, por isso que eu treinei 18 minutos da minha palestra aqui, porque todas as palestras do TED não podem ultrapassar de maneira nenhuma. Esse é um segredo, isso é uma tecnologia usada pelo TED. E nesse TED, esse TED foi organizado pelo CONSIG com o seguinte objetivo: o território da Baía da Ilha Grande está recebendo grandes oportunidades, como, por exemplo, a construção de Angra 3, uma possível ampliação do TBIG, ampliação do porto, indústrias novas que estão chegando. Agora foi lançada uma indústria de barcos lá, o turismo está crescendo, etc. E tal. Tem a Baía de Sepetiba, nosso vizinho, que também está cheio de empreendimentos, etc. Tudo isso são oportunidades que trazem, que vêm para esse território, mas, ao mesmo tempo que isso são oportunidades, são também ameaças ao território. Nós organizamos esse TED exatamente para discutir ideias para uma Bahia sustentável. Eu tinha selecionado 5, eu vou pegar 3 exemplos só desse TED. André Trigueiros, que faz Cidades e Soluções, ele fez uma palestra brilhante. Quem quiser ver qualquer uma dessas palestras, elas estão no TEDx Bahia da Ilha Grande. Vocês entrem lá, tem 16 palestras lá, e vocês poderão conferir um pouco isso que eu estou dizendo. Vou falar apenas 3 exemplos que eu acho bastante significativo para o tema que nós estamos discutindo aqui. Uma foi do André Trigueiros, que trouxe o resumo da palestra dele é o seguinte: a régua que media antigamente não pode ser a régua que a gente deve continuar medindo as coisas hoje. Antigamente, qualquer empreendimento tinha como objetivo o seguinte: eu estou gerando emprego, eu estou gerando impostos. Isto era suficiente. A nova régua que nós temos que ter, isto não é mais só emprego e impostos, não é suficiente para você ter um empreendimento ou não ter um empreendimento no território. Ele deixou esse recado, ouça a palestra dele, é brilhante, são 15 minutos a palestra dele. Uma outra palestra muito importante e que está dando muito filhotes, também talvez seja tema da nossa discussão aqui, foi Israel Klabin, o grande ambientalista Israel Klabin, que fez uma palestra em que chamou a atenção para a questão da gestão das unidades de conservação, gestão das APAs, gestão das bacias, que tem um sistema de gestão que não funciona. E eu posso dizer com toda a franqueza a vocês, não funciona porque a gente faz parte dessas gestões e a gente vê no dia a dia como isto não funciona. Nós precisamos mudar isso, e o CONSIG, em função desta palestra do Israel, nós estamos contratando uma consultoria internacional, já foi brifada essa consultoria, já recebemos um conta-briefing, estamos agora aguardando o orçamento para buscar recursos no exterior, para fazer um estudo para oferecer ao governo do Estado um novo sistema de gestão baseado no modelo internacional chamado Authority, que poderíamos traduzir aqui como autoridade regional. Tá? Depois, se quiserem, também podemos falar um pouco mais sobre isso. Aqui são os parceiros, apenas para aproveitar e poder agradecer um pouco eles. E, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: esse aprendizado, se eu pudesse resumir esse aprendizado desses 5 anos trabalhando na Baía da Ilha Grande, eu diria a vocês o seguinte: eu acho que todos nós ainda precisamos aprender muito. A sociedade civil organizada já aprendeu muito, está atuando de forma consistente, mas também tem um aprendizado ainda a ser feito. Existem muitos xiitas dentro, e a gente convive isso a todo tempo lá dentro do território. Eu acho que os governos também precisam aprender muito. O governo continua sendo profundamente arrogante em relação à sociedade civil organizada. Isso precisa ser mudado. O governo não tem vocação para fazer tudo. Não tem vocação necessariamente para cuidar de determinadas coisas. Eu citei agora recentemente um exemplo que é muito próximo de nós todos aqui. A Prefeitura de Angra, a Prefeitura do Rio, lançou aquele sistema de bicicleta de aluguel, etc. E tal. Durou quanto tempo? 15 dias, um mês, roubaram tudo, nada funcionou, etc. Colocou na mão da iniciativa privada, deu num banco hoje. Esse sistema está absolutamente implantado no Rio de Janeiro, as laranjinhas estão aí, etc. E tal. Estou usando apenas como exemplo. Acho também que os empresários também têm que aprender. Os empresários também ainda não aprenderam, primeiro, a dialogar com a própria sociedade, e, mais do que isso, acho que todos nós, empresários, sociedade civil organizada, o poder público, todos nós ainda somos muito individualistas.
Eu acho que o grande desafio que eu quero deixar para vocês aqui, desculpe por ter estourado o tempo, mas eu queria concluir apenas dizendo o seguinte: nós precisamos pensar mais no coletivo e menos no individual. Era isso que eu queria dizer. Eu queria agora passar, então, para o nosso convidado internacional, o professor Afonso Nuno, do SMAT, que é o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, de Portugal. Então, boa tarde a todos. A hora é difícil. Eu vou, antes de começar a falar, sugerir que descontraíssemos um pouco. Podem descontrair. Então, assim, eu estou um pouco à vontade com o tempo, Carlos, não precisas te preocupar, porque eu vou usar o modelo não o do TED, mas o modelo Peshakucha Night, que é um modelo japonês, que foi criado por um grupo de arquitetos em Tóquio, o Ateliê Diram, e consiste em falar em 6 minutos e 40 segundos. Mostrando, portanto, eu peço que me obrigues a cumprir os 6 minutos e 40 segundos. Em Tóquio, eles começaram por mostrar 20 slides, cada slide ficava 20 segundos, o que dá os tais 6 minutos e 40 segundos. Esse conceito expandiu-se pelo mundo inteiro, está em mais de 450 cidades e, portanto, Peshakucha Night eu recomendo, não sei se está no Brasil ou não. Em Portugal faz muito sucesso, a minha esposa Dominique era de uma das licenças, tem que se pedir a eles. E, portanto, aqui eu vou tentar usar esse modelo e talvez até falar menos tempo se conseguir. Eu agradeço muito, antes de mais, o convite para estar aqui. Devo isso especialmente à professora Yara Valverde, com quem tenho dialogado nos últimos anos, com muito interesse pela internet e com quem tive a oportunidade de estar em Lisboa e hoje aqui outra vez. Agradeço à professora Marta Irving também, da organização, e ao professor Rodrigo, que não está aqui, Rodrigo Medeiros, que conheci em Nova Iorque, assim como o Gustavo. Tem sido um prazer estar aqui. Foi um prazer reencontrar José Sola, Tomás Barros, de Portugal, e eu venho aqui representar o SMAT, que é do Grupo Lusófona, que é o maior grupo privado português de universidades, tem também uma universidade no Rio e outra em São Paulo. E como a minha vinda é, digamos, uma parceria entre a organização e a minha universidade, tenho alguns compromissos para cumprir e, portanto, não tenho podido vir a todas as sessões. Esta noite vou ter que dar uma aula, entre aspas, dar uma aula, com muito gosto, na Barra de Tijuca, na Estácio, no estado de Estácio. Ora bem, então vamos falar sobre parques patrimoniais, um instrumento de gestão para as paisagens culturais, o caso do Parque Patrimonial do Rio Mondego, no centro de Portugal. O primeiro slide, por favor, Adriana. Eu vou mostrar a estrutura da minha apresentação e vou começar por mostrar um pequeno filme, está bem? É isso, vamos ver agora o vídeo, tá, Adriana? E eu pedi que prestassem atenção porque quase tudo que eu vou mostrar está no vídeo, está bem? Depois eu volto. Não é esse, não é esse. Não é este. Ah, é a apresentação de flash, desculpa. Foi engano meu. O engano foi meu, não foi da Adriana. Exato.
espero que esta pequena sequência tenha mostrado os temas que estão presentes neste território. E agora vamos ver os protagonistas da história que eu gostaria de vos contar. E que comecei por contar com aquela apresentação. Ok, esses são os protagonistas da história. É só uma pequena amostra. Nós fizemos 50 recolhas de testemunhos ao longo do Rio Mondego, que tem 234 km. Podemos parar, talvez, Adriana. Há pouco tivemos a ouvir uma música, não era um fado de Coimbra, deram conta disso, com certeza, era Miles Davis, In a Silent Way. Miles Davis representa para nós alguém que durante 40 anos recriou-se a si próprio. A seguir podemos passar os slides, por favor, Adriana. Mais? Ok, podemos continuar. Já sabem, não é? Não vale a pena. Podemos também continuar. Também já sabem, portanto não vamos perder tempo com isso. E continuar também. Ok. Acho que está compreendido. E o parque. Agora vou explicar o parque finalmente. Só que quando eu pensei em vir ao Brasil, o que é que eu vou fazer, não é? Que contributo é que podemos dar? Ainda por cima, Rio mais 20, uma responsabilidade tão grande, não é? E pensei talvez que uma tomada de consciência talvez fosse mais interessante. E por isso ontem à noite, quando fui encontrar-me com alguns amigos que estão aqui presentes e que eu não vou cometer em confidência de contar quem são, compreendi realmente que é preciso despertar para uma nova realidade, não é? E portanto eu hoje convidava vocês que me ajudassem vou partilhar com vocês aquilo que é o fim de um projeto que tem tido um percurso que eu vou mostrar a seguir. Os slides, por favor. Outra. Mais rapidamente. Andámos à procura de uma identidade para este território e, finalmente, por artes mágicas, aparece um projeto. Força, Adriana. Mais um projeto maravilhoso, claro. São todos, não é? Nós arquitetos, Andréa, não é? Só fazemos projetos maravilhosos. Ok. E agora? Portanto, primeiro ano andámos a ganhar prémios, ganhámos vários, nacionais, internacionais, enfim, um sucesso. Segundo ano passou, andámos a fazer exposições, fomos à Expo, ao Saragossa. Continuando, fizemos as recolhas etnográficas. No terceiro ano, fomos a Cambridge, foi o ponto mais alto do terceiro ano, convidados. Quarto ano, dissertações de mestrado, artigos em revistas científicas. Notável. A seguir, por favor. Quinto ano. O cume, o zénite. Fomos aos Estados Unidos e agora Rio de Janeiro, cimeira da Terra. 2. E agora? Essa é a pergunta. O que fazer, não é? Ok. O projeto do Mondego é um projeto social. Tenho aprendido recentemente que um projeto social só cumpre o seu objetivo quando adquire obsolência, ou seja, quando deixa de ser necessário, não é? Porque é quando as populações já estão preparadas para continuar. Força. E, portanto, cesse tudo o que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Quem se lembra do resto? Fernando Pessoa. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Mas isto continua, não é? Porque ele a seguir diz que criar é preciso, certo? Mas para criar é preciso saber fazer qualquer coisa, que é deitar fora qualquer coisa e começar de novo. E por isso eu vou tentar partilhar com vocês isso, está bem? Agora pedia que desligassem o equipamento para o museu. E agora, para criar, temos que começar do zero, não é? Podemos dar uma conta? Podemos dar uma conta? Quando eu disser já, agora a gente vai rasgar comigo. 1, 2, 3, já. Posso mostrar para vocês, por favor? E, portanto, temos que matar o projeto para podermos começar um novo. Logo, ele tem que ir para... Como é que se chama isso, Mariana? Cemitério dos Projetos Maravilhosos. Então, vamos colocar o projeto Cemitério dos Projetos Maravilhosos. Que é onde eles vão parar todos, não é? Mais tarde ou mais cedo. E agora, enquanto distribuir, cada um pode
tirar um pouquinho, para partilharem comigo, para começarmos um projeto novo, cada um tirava um pouquinho do projeto que foi desfragmentado, não é? E agora absolutamente atual. E, portanto, é isto que eu queria deixar aqui hoje. Está bem? Obrigado.